Ok, nós vamos falar de representações físicas de dados geográficos agora. Certo. Então, sobre representações físicas de dados geográficos, primeiro, um pequeno resumo da terminologia e conceitos que nós vimos até agora, no sentido de dar uma padronizada, né, na terminologia e colocar em pratos limpos as coisas que a gente, no discurso, acaba confundindo e misturando terminologicamente os conceitos. Então, enquanto a gente trata no modelo conceitual como o MTG, do conceito de classe, na hora que a gente passa para um esquema lógico, objeto relacional, nós vamos passar a falar em relação, né, do relacional, relação. Observa bem aqui a diferença de relacionamento e relação, coisas completamente distintas. O relacionamento está aqui no conceitual, né, conectando, né, logicamente, né, as classes. E aqui, nesse caso, nós vamos falar de relação, que é, então, o ponto de partida para a gente, no esquema físico, passar a tratar com tabela, principalmente se a gente estiver tratando de SQL. Né? Ok. A representação geográfica que aparece aqui no MTG, a geometria, a representação dos objetos, quando a gente passa ao modelo lógico, nós vamos começar a tratar das representações dentro do padrão da OGC. Esse SFS aqui significa Simple Feature Specification, a origem dessa coisa toda. São aqueles 7 tipos, né, de representações que a gente tem lá. Ponto, linha, polígono, multiponto, multilinha, multipolígono e coleção de geometrias. Passando ao físico, nós temos uma versão do Simple Feature Specification para SQL. Né? E aí nós criamos também aqui como alternativa os tipos avançados para PostGIS, né? E vamos complementar tudo isso aqui com funções de validação da geometria, como no caso aqui dos polígonos, tem as funções isValid ou isSimple, para verificar se atende aos requisitos para a representação de linhas e polígonos no banco. Enfim, aqui no esquema conceitual, quando a gente trata de elementos individuais, a gente chama de instância. Isso, no lógico, corresponde à tupla, e isso, no físico, é a linha da tabela. Tá? Então, aí o relacionamento, quando a gente fala relacionamentos aqui no conceitual, ele é materializado no lógico como restrições de integridade referenciais ou espaciais, e então implementado no físico com constraints, checks, assertions, triggers e outros mecanismos que o gerenciador de banco de dados tem. Tá? Com relação a outras partes da modelagem conceitual, né, quando a gente trata de cardinalidade aqui no MTG, ao passar para o objeto relacional, nós vamos criar, por exemplo, relacionamento, né, materializar relacionamentos M para N no esquema lógico, ou vamos criar restrições de integridade referenciais, ou criar restrições de outros tipos, como nulo e chave, para corresponder ao que estava previsto, a semântica que estava prevista aqui na cardinalidade do esquema conceitual. No esquema físico, nós vamos implementar isso usando constraints, uma constraint de foreign key, primary key, né, de chave primária, chave estrangeira, constraints do tipo not null, constraints do tipo primary key, unique, né, o que a gente tiver para respeitar as definições aqui do esquema conceitual. Com relação aos relacionamentos topológicos, né, nós vamos passar isso para o lógico como restrições de integridade espaciais, vamos especificar aqui no lógico restrições de integridade espaciais, e eles depois vão ser materializados no físico, principalmente usando mecanismos de trigger. Quando a gente faz generalização e especialização no conceitual, no lógico, então, nós vamos criar restrições de integridade referenciais, quando for o caso, ou criar atributos discriminadores para separar os atributos de cada subclasse dentro de uma relação aqui no lógico. E isso, no final, é implementado no físico com constraints, né, foreign key, primary key e not null. Os relacionamentos de agregação aqui no conceitual viram restrição de integridade referencial lá no lógico, também implementado com constraints. Agregação espacial, que é todo partes, né? A gente implementa com restrições de integridade espaciais e isso tem que ser, então, implementado com triggers, né, no modelo físico. Relacionamentos em rede viram restrições de integridade referenciais entre o arco e os nós, né? O nó 1 e o nó 2. E isso, então, é implementado com chave estrangeira, chave primária, de novo, no esquema físico. Por fim, generalização conceitual, né? Um esquema de
modelagem de múltiplas representações com seus objetos. Nós podemos implementar correção de integridade referencial entre as várias versões do subclasse aqui da generalização conceitual, colocar atributos discriminadores para os atributos e implementar, então, um mecanismo de múltiplas representações. No físico, então, nós estamos fazer isso usando as mesmas constraints, as mesmas restrições. Chave estrangeira, chave primária, usar as restrições not null, usar múltiplas colunas geométricas quando isso é permitido, e nem sempre é permitido ainda, mas é uma solução interessante para múltiplas representações, seguindo a lógica aqui da generalização conceitual. Ok. Existem ainda outros termos que são usados de forma muito usual, que a gente poderia também aqui dar uma repassada e uma padronizada. Então, é muito comum de ouvir falar camada. Eu tento, de toda maneira, evitar falar camada. A camada é uma analogia com a sobreposição de mapa papel, planta em papel, usando mesa de luz, por exemplo. Você tem uma mesa iluminada por baixo, coloca as plantas, você consegue ver pela transparência do papel a superposição de um mapa com outro, de uma planta com outra. É usado em engenharia, em geociências e tudo mais. Mas o que nós temos, de fato, é a noção de que a camada, aquilo que a gente liga e desliga junto numa visualização, na verdade é um conjunto de dados, né? Então, ela funciona na nossa cabeça informática, aqui, digamos, muito melhor com a noção de dataset ou então de classe de objetos. Tem muita gente também que fala base de dados, né? Uma coisa meio frouxa que acontece por todo lado, que as pessoas preferem falar base de dados por algum motivo. É uma tradução direta do inglês database, mas isso na comunidade brasileira de banco de dados já foi traduzido muitos anos atrás como banco de dados. Aliás, databases em inglês, originalmente, é chamado de databanks, né? Então, é por aí que surgiu isso, né? Então, muitas vezes o pessoal diferencia uma coisa do outro, chama de banco de dados. O gerenciador de banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados, e chama de base de dados o conteúdo. Então, muitas vezes se quer dizer, quando se fala base de dados, se quer dizer o dataset, o conjunto de dados, o conteúdo do banco, né? Não é muito a terminologia melhor. Outro termo que aparece muito por aí é geodatabase. Não é sinônimo de banco de dados geográfico, né? Esse é um termo específico do software da Esri, do ArcGIS, usa esse nome, geodatabase, para os mecanismos de armazenamento deles. Isso, aliás, foi evoluindo ao longo do tempo, então teve várias versões, foi acrescentando coisas, e não é um negócio assim muito direto de interpretar isso, geodatabase, como se fosse aí um banco objeto relacional, coisa que nós estamos acostumados a ver em outras plataformas. Ele tem um significado um pouco mais confuso do que isso e vem do produto, né? Outro termo aqui que é complicadinho é feição. Em português o pessoal traduz como feição, e em inglês a palavra usada é feature. Feature é aqueles termos do inglês que tem muitos significados, né? Quando a gente encontra isso na geoinformática, aqui no geoprocessamento, no GIS, muitas vezes quer se referir a uma instância de uma classe, então um objeto individual. Muitas vezes também o termo feature é confundido com a descrição da classe em si, que deveria ser mais apropriadamente chamada de feature type. Mas feature type, tem lugares, inclusive nos padrões em que esse termo é usado, e eu acho que ele faz mais confusão do que benefício. A definição da OGC para isso é o seguinte: a feature is an abstraction of real-world phenomenon. Então, é uma abstração de um fenômeno do mundo real, ou seja, qualquer coisa que você coloca para dentro do computador para representar qualquer coisa, né? Um fenômeno que aconteça no mundo real. Então, uma classe seria um feature type, o atributo seria um feature attribute, operações, né, seriam feature properties, o conjunto de dados seria feature collection. Então, é um nome que não ajuda muito. Eu prefiro ficar com a terminologia mais próxima da orientação para o objeto que a computação tem. Acho que fica um pouco mais claro de usar, pelo menos para a cabeça da nossa comunidade. Um outro termo também enjoado de interpretar, que aparece frequentemente, é cobertura. Muita gente não usa esse termo em português. É a tradução de coverage. O coverage é a versão do feature voltada para geocampo, numa noção de camada, né? Então, é uma espécie de uma cobertura de todo o espaço. Isso aí tem aquela noção da restrição de integridade que a gente vinha falando
para geocampos, né, de preenchimento do campo, portanto, cobre o campo todo, né? Mas, assim, uma camada de imagem uma classe de objetos de tesselação, são coisas, né, são confundidas terminologicamente. Do que a gente chamaria de uma tesselação, né, com células, colocando células de formato quadrado, em cada uma dessas células um valor que pode ser apresentado com uma determinada cor, formando aí uma imagem, né, o que a gente está acostumado a reconhecer como imagem, para muita gente chama coverage. Tá? Está padronizado esse termo na OGC, inclusive na ISO 19123, dizer que é uma feature, né? Então a cobertura também, o coverage também é feature, então feature abarca mais esse conceito, né? É uma feature que funciona como função para retornar valores do seu domínio, do seu escopo, né? A partir de qualquer posição direta dentro do seu domínio espacial, temporal ou espaço-temporal. É mais ou menos a definição nossa de geocampo. Né? Então, o geocampo também funciona com a função. Qualquer ponto que eu pegar do espaço de interesse produz um valor daquele fenômeno que nós estamos representando. Então, é a mesma noção de geocampo, mas o nome dado é coverage. Bom, falando agora um pouco das representações geoespaciais, representações geográficas no meio físico, né? Vou falar um pouquinho antes do OGC. O OGC é esse consórcio internacional de empresas, agências governamentais e universidades, que é voltado ao desenvolvimento de padrões voltados para essa nossa comunidade geoespacial, né? Então, a OGC tem várias atividades, estão divididas nesses grupos. Um grupo de programa, né, de produção de padrões, Standards Program, o de promoção da interoperabilidade, né, para garantir que as coisas do programa, dos padrões, sejam aplicáveis a vários softwares e, portanto, os softwares possam interoperar. Tem uma iniciativa, né, o programa de marketing e comunicação para divulgar os padrões e as iniciativas de interoperabilidade. E tem essa de compliance, que é para verificar o atendimento aos padrões. Tudo da OGC você pode encontrar nesse link aqui. É bastante extenso, é muito aprofundado, muito detalhado, como tudo que se refere a padrões precisa ser, né? Aí, essa aqui é a cara da página do modelo de referência da OGC, ORM, ou OGC Reference Model, que é um documento base de todos os padrões deles. Está disponível abertamente aqui, nesse endereço que está aqui embaixo. Né? Tem uma descrição mais detalhada do que são os padrões da OGC. São muitos e muitos e muitos padrões na atualidade. Tá? Cresceu a partir de um núcleo básico de coisas, né, com a definição das geometrias, da forma de armazenamento, até coisas bem mais complicadas, indo na direção de 3D, de representações mais amplas e de instrumentos de medição e de sensores ambientais, um monte de coisa tem embutido nos padrões da OGC na atualidade. O que mais interessa para a gente nesse momento aqui, falando de representações, é o padrão dele chamado Simple Features. Ele foi transformado na ISO 19125, né, uma norma internacional, e é dividido em duas partes, uma de arquitetura comum e outra voltada para SQL. Então, essa primeira parte foi chamada um dia de Simple Feature Specification na OGC, depois a terminologia foi ajustada, virou uma arquitetura comum de representação de dados. Nessa parte, ele descreve o Simple Feature, ou seja, uma feature, né, que tem todos os seus atributos geométricos descritos piecewise by straight line or planar interpolation, ou seja, linear por partes, por segmentos de reta, ou por interpolação planar entre conjuntos de pontos. Então, é a nossa noção de linhas, polígonos, pontos, linhas e polígonos, que a gente está acostumado a raciocinar, com o registro dos vértices ao longo dessas linhas e polígonos. O índice o endereço da definição do Simple Features está aqui embaixo. Vamos detalhar um pouco mais aqui com um diagrama que é deles, ó, que explica os tipos de geometria que ele tem. Então, tem uma classe genérica aqui chamada geometria, que é dividida nesses tipos: ponto, curva, superfície e coleção de geometria. Curva e superfície entraram na frente do line string e do polygon, que nós estamos acostumados lá nas representações com as quais a gente lidou até agora. Então, quer dizer, a curva é um caso mais genérico de line string, contém umas definições a mais aqui dentro, para implementação futura de, por exemplo, segmentos curvos mesmo, né, ao longo de uma line string, não só linear por partes. Né? E surface define polígono e também
define esse polyhedral surface aqui, que seria o equivalente aproximado da nossa subdivisão planar, tá? Então, esses aqui estão os nossos 7 tipos usuais: ponto, line string, polygon, multiponto, multiline string, multipóligon e geometry collection. Os outros são derivados até uma certa parte dele. Por exemplo, tem aqui triangulação, tem aqui a definição de um triângulo e por agregação da triangulação. A triangulação pode formar uma superfície, ou seja, é um tipo de tesselação, só que em vez de células regulares, é uma tesselação por triângulos. Uma tesselação por polígonos está indicado por essa agregação aqui, ó, então que seria a subdivisão planar. Então, nós temos os tipos com os quais a gente raciocinou no OGC, no OMTG, todos incluídos aqui nesse esquema genérico das representações da OGC. Mais um detalhe aqui: polígono tem aqui como agregação de anel linear, linear ring. Linear ring é justamente o contorno do polígono que forma aquele anel inicial dele, o polígono básico, e outros linear rings podem ser acrescentados para formar ilhas e buracos. Tá? E line aqui tem a noção de segmento de reta mesmo, dois vértices e só o que tem entre eles. Então, isso aqui cobre todas as possibilidades de geometria da OGC e são usados em tudo quanto é implementação que a gente tem atualmente, tanto de SGBD, né, quanto de bancos de extensões geográficas como o PostGIS, como de outros produtos. Tá ali, Polyhedral Surface, Linear Ring Team, destacados como sendo a nossa subdivisão planar, aqui o componente do polígono e a triangulação. Tá? Então, essas representações no padrão da OGC são implementadas de várias maneiras. Então, nós temos aqui duas formas que eu vou apresentar para vocês de representações internas aos gerenciadores de banco de dados, uma que é do padrão da OGC, que é adotado no PostGIS, e outra que foi implementada pela Oracle lá no início dos padrões da OGC, que vale para o gerenciador deles, né, para o Oracle Spatial. Tem ainda outras representações que são usadas para transporte de dados na rede, ou então para armazenar em arquivos de dados, né, o GML, GeoJSON, KML, KMZ, GeoPackage, e uma representação tradicional usada em arquivo de dados, que é o Shapefile. Tá? Nós vamos atacar todos esses num vídeo sequencial a este aqui, para não ficar uma coisa muito longa. Tá? Então, só mais um detalhe: tem uma lista bem ampla de formatos de dados GEL, incluindo formatos para imagem, formato para dados GPS, várias outras coisas. Tá nesse site aqui, tem um repositório interessante de descrições dos formatos de dados, inclusive alguns legados, uns se usa mais, alguns de produtos específicos, e outros mais sofisticados com relação à coleta de dados e registro de dados de sensores, e uma série de outras coisas. É bem amplo esse universo, não vão ficar restritos principalmente àquilo que é mais importante para os bancos de dados geográficos nesses vídeos que eu estou fazendo.